Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast aqui de Lagoa Santa, podcast de Butuca. Bom, e nós vamos conversar hoje aqui sobre um assunto que está muito aí no tema, né, na vida, na sociedade da Lagoa Santa nessas últimas semanas. Então vamos estrear o nosso podcast com um tema que está bem, né, muito discutido aí na nossa sociedade, que é a questão da ocupação de terra pelo MST em nossa cidade. E para isso, claro, a gente tem aqui duas pessoas convidadas, né, e que vão passar para a gente aqui um pouco da visão um pouco diferenciada daquela visão tradicional que a gente costuma ver aí na nossa mídia, né, no nosso dia a dia. E aí nós vamos conversar aqui com o Carlos, que é um geólogo, e vamos conversar com o Frei Gilvander, que é muito envolvido nas questões sociais, e que eles trabalham diretamente com os movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, e vai nos ajudar a esclarecer essa questão, né, do movimento aqui em Lagoa Santa e trazer uma outra visão desse movimento para a gente aprender um pouquinho mais. Frei Gilvander, muito obrigado pela sua presença. Geólogo Carlos, muito obrigado pela sua presença. Então a gente vai aqui bater um papo, né? Nós vamos conversar aqui sobre essa questão do MST, que está muito em voga aqui em Lagoa Santa, que vocês participam diretamente, né? Ajudando aí. E vamos então bater um papo para a gente ver que visão, né? Essa visão diferenciada que a gente pode levar para as pessoas que estão assistindo com a gente aqui o nosso podcast. Então, muito obrigado primeiro pela presença de vocês, né? Acho que vai ser um grande ganho aqui de aprendizado para a gente. Então, mas antes eu gostaria que você se apresentasse, né? Contasse um pouquinho da história de cada um, né? Esse envolvimento com relação aí ao MST. Altino, primeiro, gratidão pelo convite, né? É uma alegria, uma grande responsabilidade com você, estar aqui com você. Segundo, parabéns por estar criando esse podcast, que será também um instrumento de luta para defender os direitos humanos, os direitos da natureza, direito ao bem comum aqui, né? E com esse título eu achei muito eloquente. De Butuca. Me faz lembrar quando eu era criança lá na roça, no noroeste de Minas Gerais, a gente ficava de butuca para pescar, para observar, para pegar, a gente armava lá uma arapuca para pegar os passarinhos e tudo. Então, de Butuca. De Butuca do estilo mineiro, né? Estilo mineiro. É uma alegria estar aqui. Eu, Altino, quando as pessoas me perguntam, Frei Gilvander, se apresente. Primeiro, brota no meu coração, acima de tudo, eu sou uma pessoa camponesa. Camponês. Nasci na roça, saí da roça, mas a roça não saiu de mim, né? Estou morando aqui em Belo Horizonte, mas nasci no sítio Pindaíba, no município de Rio Paranaíba, do Alto Paranaíba. Com 4 anos de idade já tive que virar migrante junto com a minha família. Começamos a migrar, fomos para o noroeste de Minas Gerais, primeiro município de Unai, depois Arinos, em busca de terra, de vida digna. E aí, Altino, uma experiência que eu tive dos meus 4 aos 13 anos, mais ou menos, e que me marcou indelevelmente, e que orienta muito a minha atuação como ser humano, como frei, como padre, foi que durante uns 7 ou 8 anos, eu junto com o papai, José Moreira, e a mamãe, Eutina, minha irmã Rosimari, meu irmão Silvânio, minha irmã Rosimeire, nós fomos lavradores plantando roça no sistema Ameia, nos latifúndios dos municípios de Unai e Arinos. E aí era a meia. Então, em tese, o fazendeiro dizia que ele era o dono da fazenda, nós acreditávamos, e ele doava semente de milho, feijão, mandioca, arroz, e a gente entrava com a força de trabalho e com o nosso suor, trabalhando de sol a sol, né? E aí, combinado era durante a colheita para partir, era para ser metade para ele, metade para nós. Só que na realidade, quando a gente colhia, fazia a colheita de milho, feijão, arroz, mandioca, o fazendeiro vinha com um caminhãozão, lembro até hoje, era aquele caminhão 1113, 1111, escuto o roncar do motor daqueles caminhões até hoje. O fazendeiro levava praticamente 95% da nossa produção, né? Por quê?
do plantio até a colheita, a gente contraía uma dívida com o fazendeiro, porque ao lado da sede da fazenda tinha uma venda. E aí, quando faltava algumas coisas lá em casa, a mamãe, Gilvander, vai lá na venda lá do fazendeiro e compra lá 250 gramas de café, 5 quilos de açúcar, a botina, remédio, sal, às vezes até uma camisa, um chapéu, matraca, enxada, facão, essas coisas da luta, né? E anotando na caderneta lá, e no final da colheita ele tinha que pagar em produtos, né? Em milho e feijão. Só ao fazer o ensino médio com a professora de História Aparecida, lá em Brasília, que eu descobri que o fazendeiro cobrava de 4 a 5 vezes mais caro do que o preço lá da cidade de Unai e Ouarinos. E quando eu vi a produção, nossa, fruto do nosso suor, da nossa força de trabalho e da Mãe Terra sendo levado, Altino, meu coração era transpassado por uma dor e eu ouvia 2 gritos, que eu entendi como gritos, apelo de Deus. Um grito dizia assim, isso não é justo, isso não é justo, isso não é justo. Outro grito eu sentia, talvez influenciado pelo papai e a mamãe, que eram pessoas muito éticas, muito solidárias, amigas de todo mundo, né? Deus não quer isso, Deus não quer isso, Deus não quer isso. Então, Altino, marcado por essa experiência forte da injustiça, do latifúndio dos latifundiários, foi que eu resolvi entrar para o seminário e me tornei frei, padre, já estudei muito, já fiz mestrado, doutorado, mas aprendo muito mais com o povo camponês, com o povo empobrecido, justiçado. Mas deixa eu te interromper, Aonde que entra Deus nessa coisa aí? Olha, Deus tem tudo nisso, porque um dos gritos era, Deus não quer isso, Deus não quer isso. Então eu aprendi com o papai e a mamãe que o Deus da vida, o Deus no qual nós, quem quiser, é convidado a acolher e reverenciar, invocado sob tantos nomes, é um Deus que quer vida e liberdade para todas as pessoas, quer dignidade humana, não discrimina ninguém. E para ter dignidade e felicidade, a gente precisa ter as condições materiais objetivas para viabilizar a felicidade. Então, todo mundo tem direito e precisa de ter Mas aí um pedacinho de terra, uma moradia eu quero te fazer uma provocação. Isso inclui também ocupar terra? Sim, sim, porque conforme a Bíblia e conforme a fina flor de todos os textos sagrados de outras religiões, a terra é de Deus, a terra é sagrada, a terra pertence a Deus. Não, então vamos entrar. Nós somos convidados para ser jardineiros e cuidar da terra. E não esquecemos que no Brasil houve um cativeiro da terra, a terra está aprisionada. Então vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Tem outro convidado aqui, Será que é prazer. O geólogo Carlos, né? Eu queria que ele se apresentasse também, contasse um pouquinho da sua história aí pra gente. Isso aí, Altino, prazer grande estar aqui. Quando eu sou convocado pelo Frei Gilvander, eu fico na seguinte dúvida, ele está me convocando para eu rezar mais ou para eu efetivamente exercer o conhecimento que ao longo dos anos a gente foi aprendendo, que a natureza é sábia e que a gente tem que andar favorecendo as coisas que são corretas. E as coisas que são corretas, normalmente, elas não favorecem as perdas, seja de vida, seja de qualidade das pessoas que estão morando ali. Pelo contrário, cada vez mais todos, natureza e seres em conjunto e guiados por uma luz muito forte, que eu acredito que esteja acima de tudo. E vem cá, mas como é que foi o seu envolvimento com o MST? Conta pra gente essa história aí, porque o povo quer saber, né? Olha, o MST, igual a qualquer outra ocupação, está indo para um determinado lugar que tem uma função muito melhor e muito mais adequada do que aquela que estava sendo dada. Quando as ocupações urbanas, isso é mais difícil, porque as ocupações são empurradas, às vezes, para os locais mais difíceis. Mas a gente tem uma outra forma de pensar a ocupação. Se eu posso tirar melhor proveito para todos, e não para um determinado ou para um grupo determinado,
sem que haja prejuízo ambiental, prejuízo da vida, vale a pena. E os movimentos, todos eles, têm esse sentido. Aqui, especificamente, MST, eu considero que foi muito bem-vindo aqui em Lagoa Santa. Está na hora da gente pensar formas diferentes de ocupar a terra. Mas o senhor acha, vamos pegar um pouco assim, da visão ecológica, né? Já que o senhor é geólogo, né? Em termos no aspecto ecológico, o que pode o MST trazer de benefício para a cidade da Lagoa Santa? Altino, sua pergunta é provocativa, sim. Veja só, a gente tem hoje uma cidade que, indiscutivelmente, ela está tendo modificações muito fortes. Essas modificações, elas, a princípio, estão na área mais urbana, mas não significa que a área rural não possa receber também essas modificações. E as modificações ambientais certamente favorecerão a todos, e não só um determinado local que às vezes está sem uso e que poderia, por uma boa qualidade de terra, conforme essa ocupação aqui de Lagoa Santa, propiciar para todos, principalmente para a população daqui de Lagoa Santa, que já está um pouco desacreditando que é possível ter uma outra forma de vida mais alegre. Estamos hoje atrás de um desenvolvimento que não está sendo acompanhado pela alegria de viver em lugar saudável. É isso aí, eu quero aproveitar então agora com o Frei, né, a gente discutir um pouquinho da questão da propriedade privada, né? A gente sabe que aqui em Lagoa Santa existe um grande interesse, né, por áreas, principalmente para áreas que estão voltadas para condomínios, né? Vamos dizer que a cidade de Lagoa Santa se expandiu enormemente e essa fazenda que foi ocupada pelo MST é uma fazenda que está sendo contestada na justiça, né, pelos proprietários, a ocupação, mas é uma fazenda que está numa área de grande interesse imobiliário. É isso ou não, né? Assim, até que ponto o interesse do MST é mais importante do que o interesse da cidade em criação de condomínios. Então, eu queria que vocês dois abordassem esse tema, né? Tanto o Dr. Carlos quanto o Frei Gilvan abordassem essa questão da propriedade privada, né? Porque a gente sabe que pela Constituição nada é absoluto. Nem a propriedade privada, nem mesmo a vida é absoluta. E a gente vê que na mídia e no dia a dia, né, se toma o conceito de propriedade privada como se fosse um tema absoluto. Então eu queria que vocês abordassem um pouquinho para a gente esse tema, né? A exploração da propriedade privada, a importância que tem do MST aqui na Lagoa Santa. E quando a gente fala em propriedade privada, desperta paixões nas pessoas, né? Ah, pô, e se invadisse ou se ocupasse a minha casa, é o mesmo nível ou não é? O que você diz? Ô Altino, ótimas provocações que você está fazendo. Olha, eu já tenho mais de 60 anos de idade, contei a minha experiência de infância e de adolescência aqui sendo em grande parte escravizado pelos latifundiários, então eu já senti no meu próprio corpo. Já estudei bastante, fiz até uma pesquisa de doutorado sobre a luta pela terra no estado de Minas Gerais, enquanto pedagogia de emancipação humana, né? Eu já fiz mestrado em hermenêutica bíblica para mostrar que a luta pela terra, a luta por moradia, a luta pelos direitos humanos fundamentais, pelos direitos da natureza, são lutas justas, necessárias e sagradas. E aí tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Primeiro que nós estamos vivendo numa sociedade capitalista, né? A gente tem que desconfiar muito da extrema-direita hoje, né? O pessoal aí, os fascistas, assim, que ficam, cuidado com o comunismo e tal. Eles tentam criar uma cortina de fumaça como se comunismo fosse uma ameaça, mas quem está ameaçando, violentando e assassinando no Brasil é capitalismo. E é no capitalismo que se tem a tal da propriedade privada capitalista dos meios de produção. Os meios de produção é a terra, as indústrias, as fábricas, o grande capital. Né? Mas aí eu quero te provocar. Quando a gente fala em propriedade privada, o MST também está querendo sua propriedade privada lá, não é? Para as famílias. Como é que é isso? Como é que é essa concepção de propriedade
do MST. Nós estamos tirando a propriedade de umas pessoas, mas nós estamos dando para outras pessoas, são famílias também. Exatamente. Qual que é a diferença? Então, coloca para a gente essa dimensão, né? É a propriedade privada, mas o MST também tem a propriedade privada, as pessoas que estão lá querem suas propriedades privadas, né? Como é que a gente analisa nesse campo, né, da dimensão da propriedade privada, vamos dizer assim, dos herdeiros daquela terra e dos acampados do MST naquela terra? Exatamente, boa, ótima pergunta. Então, assim, antes da resposta, lembrar também, assim, a gente tem que olhar um pouco a história da humanidade, né? A história dos povos, qualquer questão, eu gosto muito de a gente contar também com as luzes da história. Se a gente vai olhar na história da humanidade, a ideia, o mito e o conceito de propriedade privada capitalista, ela é recente, é do século XVI para cá. É do início do mercantilismo, capitalismo, revolução industrial e tal. Foi esse aprisionamento dos meios de produção, entre os quais está a terra. O que tem milhares de anos, como mais de 11 mil anos, como a nossa guerreira Luzia, aqui da região de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, né? Era a comunidades tradicionais, originárias, vivendo em cima da terra como meio comum, né? Então não tinha cerca, era assim, vida comunitária, em mutirão, sociabilidade e tal. Depois aí veio a era da servidão, do feudalismo, da escravidão, e aí do século XVI para cá criou essa ideia de propriedade capitalista privada. Só que a gente tem que considerar várias coisas. Então, por exemplo, o boné que eu estou usando, o óculos, essa camisa, né, esse notebook aqui, uma casa, um pedacinho de terra para viver, isso é propriedade privada pessoal, não é capitalista. São bens necessários para se viver. Então, assim, outro dia mesmo eu fui ser entrevistado no debate na Rádio Itatiaia e me perguntaram lá, Frei Gilvander, e se tiver aí um apartamento ou uma casa abandonada, o MST ocupa? Eu falei, o MST está com 40 anos de história. Me aponte aí qual casa e qual apartamento abandonado que o MST ocupou no Brasil. Não existe. Então, quem tem sua casa para viver, seu apartamento para viver, sua pequena propriedade, que está tendo função social, que está tendo produtividade, pode ficar tranquilo e apoiar a luta do MST. Nos 40 anos de história, e o MST é um dos filhos da Comissão Pastoral da Terra, que o ano que vem vamos completar 50 anos de história. Muito legal, né? O MST só ocupa a propriedade privada capitalista. A propriedade privada dos pequenos imóveis, quem precisa viver um pedacinho de terra, uma casa, um apartamento, ter um carro e tal, isso aí não é propriedade capitalista, isso é o mínimo para se viver, né? Uhum. Isso aí se alguém chegar e ocupar, expulsar a família da casa, isso é invasão, não é ocupação. O MST ocupa, e os movimentos são mais de 100 movimentos sociais camponeses, ocupa propriedades capitalistas que não estão cumprindo a função social. Então, mas aí eu queria entrar na segunda questão, né? Quando a gente fala de invasão e ocupação. Porque muitas pessoas confundem esses dois termos. E, se eu não me engano, você pode me corrigir se eu estiver errado, no artigo 184 da Constituição, fala sobre a questão do uso da terra, função né? social. A função social da terra. Né? Mas como é que a gente define, como é que é definida essa questão da função social da terra, né? E qual que é a diferença básica quando a gente fala ocupação e invasão? O MST não fez, foi uma invasão? Não, pelo seguinte, o que o MST faz é ocupação, não é invasão. Pelo seguinte, inclusive outro dia eu vi uma asneira de um deputado aí que defende o agronegócio, dizendo, eu sou contra toda e qualquer invasão, sei lá, mas que tem que respeitar a propriedade e tudo. Eu falei, deputado, tem que recordar que o que está regendo o povo brasileiro hoje não é mais a Constituição Imperial de 1823, foi outorgada, imposta, na qual se prescrevia direito à propriedade absoluta. Isso não existe mais. Agora, o que está escrito na Constituição de 1988, lá no capítulo 5º, diz respeito à dignidade humana, né? E depois você citou aí os artigos 184, 185, 186, fala que áreas
que não estão cumprindo a sua função social devem ser desapropriados para fins de reforma agrária. E áreas que não cumprem a sua função social, elas têm que cumprir concomitantemente 4 critérios. Primeiro, tem que ter produtividade. E a gente tem que lembrar que os índices de produtividade, quem determina é o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e esses índices no Brasil, eles estão desatualizados há 48 anos. Os índices vigentes atualmente são de 1976. Então você imagina, e é dever do INCRA, nós cobramos isso aqui. Mas então... O INCRA tem que fazer a atualização dos índices de produtividade, porque nos últimos 48 anos, se produzia 1 tonelada num hectare, hoje produz 5 ou 6 vezes mais. Segundo, tem que cumprir a legislação ambiental. Não pode ter dano ambiental. Então, todas as propriedades onde só tem monocultura, seja de capim, ou de eucalipto, né, ou de café, ela está desrespeitando as leis ambientais, porque para respeitar a legislação ambiental tem que ter diversidade, tem que ter floresta, tem que ter tal. Terceiro, tem que respeitar a legislação trabalhista, né? No caso aqui da Fazenda das Aroeiras, até o Calazans, que é o superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, vistoriou e parece que até o caseiro não tem carteira assinada pelos os pretensos herdeiros da fazenda lá. E quarto critério, a propriedade tem que ter a produtividade que ela gera tem que ser partilhada em algum percentual com os trabalhadores. Então, a Fazenda das Aroeiras aqui, e outra coisa, antes da ocupação, o MST é experiente. Faça uma pesquisa. E aí já está comprovado que a Fazenda das Aroeiras, ocupada pelas 500 famílias do MST aqui em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, a fazenda estava totalmente abandonada, sem cumprir a sua função social, né? E as 500 famílias, né? Eu já tive lá umas 3 vezes, hoje mesmo, dia 17 de março de 2024, passei quase parte da manhã lá, celebrando um culto interreligioso com as famílias lá. Altino, maravilhoso. Quantas pessoas tem lá hoje? Você sabe? 500 famílias representadas lá. Mulheres, crianças. Tem muitos idosos, tem muitas crianças. Pra você ter uma ideia, lá, eles já estão plantando assim, vários hectares com hortas, já na enxada e também com um tratorico lá, arando a terra, já está lá alface, já as mudas plantadas, de couve e tudo. Já fizeram cozinha comunitária. Tem uma grande tenda, que é a tenda dos cuidados da saúde. Então tem várias enfermeiras da área, com todas as terapias naturais, fazendo até massagem, óleos, licor, os remédios também, para as pessoas que tomam esses remédios para já puxar a energia e rede de água para lá, porque precisa da energia para quem tem problema de diabetes, tem que ter insulina, né? Tem já funcionando lá a escola improvisada, o setor de educação, tem o setor de cultura, tem ciranda para as crianças, tem área dos artistas, até música eles já criaram lá. Parece estar um ambiente bem propício, assim, né? Para se criar uma já estão plantando mudas de árvores nativas. Agora, só para a gente poder... o senhor está bem dentro lá do movimento, conhece bem as pessoas, só para a gente, vamos dizer assim, acalmar as pessoas que moram na redondeza, que sempre imaginam que as pessoas do MST vão entrar na casa delas, vão roubar as coisas delas, vão assaltar, vão roubar lá o gado dessas pessoas. O que o senhor pode nos dizer sobre essas pessoas que estão acampadas lá? Olha, eu quero dizer, o povo de Lagoa Santa, da cidade e do município, dos condomínios, podem ficar tranquilo, porque inclusive na pesquisa de doutorado que eu fiz e pela minha experiência acompanhando a luta pela terra no estado de Minas Gerais em 30 anos, nos 422 assentamentos de reforma agrária que conquistamos nos últimos 50 anos com muita luta, muito suor e também sangue, custou a vida de vários mártires, tem várias características e uma é geral, Altino. Toda vez, quando chega o MST no município, quando chega, a elite se assanha, os poderosos, tá chegando um negócio perigoso aí, vai invadir isso, não sei o que lá mais, vai trazer pra cá, lá. Aí, quando pouco a pouco as pessoas começam a perceber que isso é fake news, é mentira, depois de um mês, depois de um semestre, 1 ano e 2, a maior parte da população começa a aplaudir, porque percebe que está chegando um movimento com a dignidade já atestada. E aí traz para a cidade
produção de alimentos saudáveis na linha da agroecologia, o que ajuda muito Muito a saúde. a saúde. Até o primeiro médico, o tal do Hipócrates, lá da Grécia, diz que o melhor remédio é um bom alimento. E um bom Exatamente. alimento não é o que o agronegócio oferece, está todo Exato. envenenado, está causando epidemia de câncer no Brasil. O MST já hoje já está Sem tendo falar que ajuda a baratear também o custo dos alimentos, né? sem Com maior dúvida, oferta, né? você aumentando a produção de alimentos na linha da agricultura familiar e tudo, você baixa o preço dos alimentos, né? Melhora de vários aspectos. O MST também está se tornando doutor na questão da preservação ambiental, de fazer as tais de agroflorestas. Quer dizer, por exemplo, mandioca, banana, você pode plantar no meio das árvores, não precisa derrubar as árvores. É o paradigma da ecologia. O MST está com um projeto, já plantou mais de 24 milhões de mudas, mudas nativas do Cerrado, da Mata Atlântica, dos biomas da região, e o projeto é plantar mais de 100 milhões de árvores. O MST também se transforma em um instrumento que faz fomentar e animar a solidariedade na sociedade, né? O MST é tradição dele, por exemplo, fazer doação de alimentos para quem está precisando, seja para as creches, para os asilos, E me para as parece escolas, também, para os hospitais, com essa questão da melhorar a produtividade, alimentação da feira da cidade, isso que eu né? ia falar, ou seja, a questão da produtividade do MST acaba também trazendo um incentivo a mais nos negócios da cidade, né? Com relação ao comércio, são pessoas que vão estar comprando também em Lagoa Santa, né? Sim. São pessoas que vão não só estar vendendo, produzindo com qualidade, mas vão estar ao mercado também consumidor, a mais em Lagoa Santa, né? E depois você falou um detalhezinho aqui, Altinho, você falou a questão, mas aí é uma propriedade pela outra. Lembrar que é o seguinte, que a linha, a orientação ideológica do MST é para se conquistar a propriedade coletiva da terra. Então, assim, dos 500 famílias ocupou lá, a orientação é que a terra seja da associação, do coletivo dessas 500 famílias, e não propriedade de cada uma das famílias. Por exemplo, nós temos também que superar esse vírus do individualismo e dessa ideia de propriedade privada pessoal. Por exemplo, os povos indígenas do Brasil, que estão lutando para resgatar e para que o governo demarque os seus territórios. Mas quando o governo federal, através da FUNAI e do Ministério dos Povos Indígenas e tal, faz a demarcação dos terras indígenas, a terra continua sendo da União Federal. Os indígenas têm apenas o direito de usufruto e de passar para os seus herdeiros. Então, assim, uma família indígena numa aldeia, ela não pode ir para a cidade e vender lá o lote dela. Exato, Se ela deixa, a comunidade coloca outro. Então o MST também está nessa linha. Por exemplo, o último desgoverno que nós tivemos, o fascista, o tal do Bozo lá, ficou dando título de propriedade para assentados da reforma agrária. O MST é contra isso também. Por quê? Se a gente faz lá uma luta lá e conquista lá uma grande fazenda para 500 famílias. Aí depois vem o governo e dá o título de propriedade para cada uma daquelas 500 mas famílias. não é esse que todo mundo quer? De Não quer um o lote título? lá de 4 a 60 hectares. Sabe o que acontece? Com o título de propriedade e tal, o fazendeiro do lado, o empresário do negócio, compra de um, compra de dois, compra de três. Daqui a pouco, aquela fazenda que foi transformada num assentamento, ela volta a ser um latifúndio na mão do agronegócio que está do lado ali. Mas quando o governo dá o título e não tem uma cláusula que a pessoa tem que assinar, que proíbe da pessoa revender o lote, por exemplo, revender o terreno, por exemplo? Não. O que tem nas leis do INCRA é o seguinte, quando uma pessoa é assentada no projeto de reforma agrária, tem que ficar 10 anos sem poder vender a terra. É proibido vender a terra. Sim. Vender a terra. Agora, por quê? Enquanto o governo não passa esse título de propriedade. Agora, se ele passar o título de propriedade, por isso que no último Congresso Nacional do MST, nos 18 mil militantes que tinha lá, quando foi colocado em votação isso aí, levanta a mão quem que é a favor da titulação dos assentados da reforma agrária. Unanimidade, o MST, Comissão Pastoral da Terra, Via Campesina, somos contra. Mas não vira um negócio de terra, né? Porque senão se faz o tal do agronegocinho. Aí você dá um título para um, aí a ideologia capitalista e a propaganda é muito grande, o pequeno vende, o fazendeiro do lado compra, e aí ele vai morar lá na periferia da cidade. E aí depois eles vão comprando, por exemplo, que no caso da Fazenda Aroeiras, o que nós estamos vendo que está em jogo aqui? São várias coisas. Inclusive, quero aproveitar para denunciar aqui o absurdo que é o governador Zema
né, ainda mais, e também o Tribunal de Justiça de Minas, autorizar a polícia militar a ficar fazendo um cerco lá, proibindo o direito de ir e vir na ocupação. Isso é um absurdo, porque está escrito na Constituição o direito de ir e vir. Agora, manter a polícia ali, o que significa? Primeiro que eles não são bobos, estão fazendo isso para não deixar. São milhares, centenas de outras famílias que querem ir para lá, eles não querem aumentar o número, porque eles querem expulsar. Então significa na prática, o governo de Minas e o tribunal usando a polícia com dinheiro público para proteger uma propriedade que não estava cumprindo a sua função social. Então, mas aí eu vou colocar um outro lado. Vou colocar o lado que eu até conversei com vocês. A polícia estando presente lá, significa que o governo do estado vai estar presente lá. Sim. Isso impede que muitas vezes pessoas mal intencionadas, seja fazendeiro, seja quem for, cheguem naquele acampamento e comecem a disparar tiros naquele povo lá, né, durante a noite, por exemplo. Se a polícia estando lá, significa que o Estado está lá, então ele assume a responsabilidade também da proteção do movimento, ou não? Altino, o problema não é a polícia estar lá. A polícia pode estar lá. A polícia, a função dela é garantir a segurança social, a segurança pública de toda a população. A polícia deve estar lá. Agora, o que é errado, o que é inconstitucional e absurdo, é a polícia proibir o direito de ir e vir. Então, a polícia deve estar lá. Entendi. Se chegar um grupo armado lá para atacar o sem terra, a polícia tem que cumprir a função dela e não deixar o ataque acontecer. Para não acontecer aquilo que aconteceu no sul da Bahia, em que a Polícia Militar da Bahia estava em conluio com latifundiários do agronegócio, mataram uma liderança indígena lá, deu 3 tiros no cacique, agora está denunciado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, vários fazendeiros e policiais também que estavam cúmplices, né? Então a polícia, sim, ela deve estar presente para dar segurança social, mas não ela proibir o direito de ir e vir. Se tem uma rede de apoio que ela ia apoiar, a última coisa... Aqui, mas eu acho que a gente não deve, meu ponto de vista, eu acho que a gente não deve criminalizar a polícia que está lá, meu ponto de vista. Porque, apesar dela estar fazendo esse papel, que é restringir o acesso, que realmente é ilegal, que a gente tem que denunciar, mas ela está lá, eu acho que, no meu ponto de vista, ela ajuda, vamos dizer assim, de certa forma, a garantir um pouco mais da segurança das pessoas que estão acampadas lá. Você tem razão. Tá? Então, eu acho que esse lado a gente tem que pensar um pouco também, né? Eu acho que nem tudo é ruim, apesar de ter muita coisa ruim, mas nem tudo é ruim. Você tem razão. A questão não é a polícia ficar ou sair. A polícia tem o direito de ficar se quiser, mas fazendo esse equilíbrio. Não proibir o direito de vir e filtrar. Se chegar alguém armado lá, não pode deixar entrar. Mas eu quero fazer uma outra provocação, porque aqui eu tô aqui para provocar, né? Para vocês dois, tá certo? Muitas vezes a gente vê assim na mídia, na grande mídia, falando o seguinte: olha, o governo tem tanta terra aí devoluta, espalhada no Brasil, por que o MST não ocupa essas terras ao invés de ocupar terras de particulares? Altino, eu vou só dar essa dica aqui e passar a palavra para o nosso querido Dr. Carlos Von Spelli, que é um companheiro muito experiente também. É o seguinte, olha, já tem várias teses de doutorado na UFMG, na USP, dizendo que hoje teve também CPMI da terra no Brasil, que atestou que mais de 30% da terra do Brasil são terras devolutas públicas, né? Tem as terras da União e tem as terras do estadual. Na minha tese de doutorado eu apurei que, segundo a partir de dados do cadastro do INCRA, que 23% do território de Minas Gerais, que é cerca de 14 milhões de hectares de terra no estado de Minas Gerais, são terras devolutas. E segundo a Constituição do estado de Minas Gerais, diz lá, tem um artigo lá que diz: as terras devolutas, terras públicas do governo, devem ter uma dupla finalidade, ou ser destinadas para a reforma agrária ou para a preservação ambiental. Isso não está acontecendo. Esses 14 milhões de hectares de terras devolutas no estado de Minas, as terras estão todas griladas nas mãos de grandes empresas eucaliptadoras. Então, ou seja, Minas Gerais... grandes fazendeiros do agronegócio que estão ocupando essas terras hoje. Ocupando não, estão invadindo. Estão invadindo. Invadindo. Mas o termo ocupar não caberia também? Porque aí é boa, você fez essa pergunta mais lá para trás, lá, né? Estão invadindo esses 14 milhões. E com a anuência do governo estadual, com contratos. E aí Minas Gerais é o estado que tem mais de 60% da monocultura de eucalipto do Brasil, né? Agora você falou a diferença entre invasão e ocupação. Invasão
é o seguinte, você está numa casa com sua família e chega alguém armado e te embica o revólver e te expulsa. Não, sai fora que essa casa agora é minha. Isso é invasão. Ou você tem um copo cheio de água assim, você enfia os dedos, você está invadindo a água vai derramar. Agora, se o copo está vazio, você coloca os dedos não derrama nada. Agora, se já está julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, decisão que virou jurisprudência da lavra, da caneta do ex-ministro Vicente Sernicchiaro, a partir de uma polêmica que deu com a ocupação de terra lá no Paraná, o ministro Vicente Sernicchiaro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele definiu lá e virou jurisprudência. Ocupação de terra pelo MST e por qualquer outro movimento camponês que acontece para pressionar o poder público a fazer a reforma agrária é algo constitucional, legítimo, tem que ser respeitado. A ocupação, ela é sinônimo de greve. Na cidade, nas empresas ou nas fábricas, os trabalhadores, quando querem reivindicar os seus direitos, faz greve. E o jeito dos camponeses lutar para que o direito à terra deles, que está assegurado na Constituição, aconteça, é fazendo ocupação. Agora, invasão é crime. Invasão é quando você ocupa uma propriedade do outro na marra, na tora e algo que está... Mas lá não foi na marra? Ah, não foi na tora, não foi na marra? Não foi não, foi... Como foi? Conta pra gente essa história aí. Foi na noite de 7 para 8 de outubro, durante a jornada das mulheres de Minas Gerais, né? Depois de já ter dados sobre que a fazenda das Aroeiras, aqui no município de Lagoa Santa, era totalmente improdutiva, estava abandonada e tudo, e de apurar também que tem pesadíssimos interesses da grande especulação imobiliária aqui em Lagoa Santa, que tem empresários de imobiliários que estão de olho gordo para comprar aquela fazenda para se fazer condomínios de luxo, porque tem uns 30% ou 40% dela que é área ambiental, tem matas e tal, então nós já sabemos que fazer condomínio de luxo do lado da mata é um filé mignon. Com isso aí, o MST, com seus 40 anos de história, com a sabedoria e a experiência que já tem, organizou e chegou lá cerca de 15 ônibus à noite. E não teve nenhum tiro. E pacificamente, quando o povo acordou de madrugada, já tinha as 500 barracas espalhadas lá, o povo já estava cavocando a terra e começando a plantar e organizar. A vida foi Tudo assim. de forma ordeira, né? Exato. Eu queria puxar a conversa um pouquinho agora para o doutor Carlos, a questão de Lagoa Santa, quando se trata de área rural e área urbana, né? Me parece que aquela área ali foi considerada como uma área urbana, não é isso? Como é que é isso no plano diretor? Essa questão é mais complexa porque nós tivemos planos diretores diferentes. Houve um plano diretor que admitiu todo município seria área urbana, com exceção de 2 pequenos locais, que eram as áreas lá da Gruta da Lapinha, região da Gruta da Lapinha, e a outra área é daqui do refúgio aqui de Macaúbas. Entendeu-se que seria conveniente para a sociedade que toda essa área fosse considerada área urbana. Mas quem é essa sociedade? Esse plano foi desenvolvido pelo Sindicato da Construção Civil. Então, não fizeram mais nada do que chamar para os seus interesses essa denominação. Quem anda naquela região ali vê que não tem nenhuma característica de área urbana. A gente fazer uma simulação só pelo nome e dar garantias pelo nome é um erro técnico enorme. Isso foi denunciado e está em curso atualmente a adequação de um plano diretor que foi financiado pela Construção Civil, a indústria da Construção Civil, e agora está sendo contestado. As coisas não são bem assim. Existe, por exemplo, ao redor das áreas santos lá da região da Lapinha. Quando eu falo região da Lapinha, estou incluindo a região da APA Castro e a região do Parque do Sumidouro. Tem uma área que
envolve essas ações, daqui de Macaúbas, Refúgio de Vida Macaúba, exatamente mostrando certo, olha, aqui eu tenho que ter mais cuidado um pouco, porque não é uma área urbana e está perto de uma área que precisa de ser protegida. E aí a gente cai na questão ambiental. A questão de se seguir as leis está muito clara. Não houve invasão. A lei tranquilamente permite que essa área seja ocupada. Isso aí, todo o encaminhamento da justiça será nessa direção. Mas aí vem uma outra questão, que foi uma provocação feita quanto à questão da qualidade ambiental. Essa questão foi muito bem levantada quando um conselheiro do Conselho de Meio Ambiente fez uma provocação à minha pessoa, dizendo, certo, olha, quero ver se o senhor vai ter o mesmo rigor com essa área, igual o senhor tem para a ocupação aí por condomínios. Não que as duas coisas sejam iguais, mas o rigor tem que ser dado. E esse rigor, ele às vezes ele não é tão claramente mostrado pelas legislações. Então precisa sim da área técnica, e aí o geólogo com a formação na área ambiental é o profissional que pode orientar uma melhor ocupação, cuidar do que os sistemas de drenagem sejam efetivamente feitos com todos os critérios e, lamentavelmente, a gente sabe que nesse local lá, esses critérios não foram atendidos. Existe derivação irregular de área, existe construção de reservatórios desativados, e aí vem confirmando que a área estava desocupada, porque os mas isso é algo que a gente já está confirmando ou que a gente só identificou lá e já tem certeza que isso realmente aconteceu? Algumas coisas a gente já tem certeza a partir de um levantamento de fotos aéreas mostrando como é que era a ocupação. Isso já está sendo feito. O estudo não está concluído, mas tem determinadas condições que a gente já, de início, a gente já vê que existe ali, sim, um uso indevido. Então, mas esse uso indevido, só queria para a gente poder esclarecer aqui para quem está nos assistindo. É um uso indevido por falta de aplicação da lei ou por falta de autorização das pessoas ali com relação à parte legal, ou seja, são ocupações, são usos irregulares da água e do solo. Com base na lei. Você está falando da ocupação atual ou dos herdeiros? Dos herdeiros. Nós estamos falando dos herdeiros, né? Dos herdeiros, então. A ocupação atual está tentando dar uma outra utilização. Estou falando dos herdeiros. Existem lá, hoje, comprovadamente, sistemas de derivação de águas que têm que ser licenciados, e a gente não tem nenhuma evidência que foram licenciados. Existem reservatórios que obrigatoriamente têm que ser licenciados à construção, e sem considerar os acidentes que possam ter sido causados por isso. A indicação desses acidentes ainda está sendo feita, mas a gente já tem boas indicações que as coisas não correram, até do ponto de vista daquele que estava ocupando, não foi a melhor destinação. Faltou técnica. É essa área aí que os técnicos, com todo respeito à legislação ambiental, conseguem enxergar alguma coisa que o não especialista deixa passar. E aí, eu me pergunto, e o MST? Já tem experiência suficiente para fazer as coisas da melhor forma. E isso não é uma hipótese, mas conforme o Frei Gilvander falou, são mais de 400 locais onde isso aí está sendo atendido. Só para a gente esclarecer. Inclusive, o MST está com a equipe técnica lá especializada nisso, né? Tem companheiros, né? Tem arquitetos, tem geógrafos, tem companheiros do Dr. Carlos lá que estão pesquisando toda essa área. Aqui, quem está nos ouvindo aqui. Ali é uma área que, pelo que eu vi lá no G1, saiu uma reportagem dizendo que a área tem 235 hectares, que corresponde
200 campos de futebol, se não me engano, né? E uma pequena parcela dessa área que é realmente agricultável, né? Se não me engano, chega a 25%, não é isso? Eu acho que, não sei se esse número está verdadeiro, né? Quem nos passou se é o número correto. Então, assim, se 70%, 75% daquela área não é agricultável, nós estamos falando de uma área na faixa de 58 hectares que é agricultável. Altino, primeiro que você está falando aí, você está passando uma informação do G1 da Globo. A gente não pode aceitar ingenuamente. Primeiro. Segundo, que é o seguinte, existem várias formas de aproveitar. Terceiro ponto, toda a população pode ficar tranquila, o MST hoje, inclusive pela experiência que tem, está acolhendo os clamores da Comissão Pastoral da Terra, do Papa Francisco, tem uma encíclica sobre Laudato Si, defesa da Mãe Terra e tudo, o MST tem compromisso absoluto com a preservação ambiental. Só que também o MST hoje, por exemplo, ele já tem o know-how e a experiência, por exemplo, de fazer agroflorestas. Uhum. Então, assim, você olha da lógica do agronegócio, Sim. é uma coisa assim, ou você faz monocultura ou deixa as árvores em pé. Entendi. É essa questão uma outra. Uhum. Então, ali é claro que a preservação é prioridade absoluta. Mas tem que se analisar, porque às vezes também, no meio da floresta que já tem hoje, às vezes você pode plantar árvores frutíferas, por exemplo. Sem dúvida. Você pode plantar bananeira, abacateira, frutos, piqui, desterrado, ainda para melhorar o potencial florestal dali, ambiental, e produzir alimentos. Então tem que pensar, não tem essa oposição direta. Ou é uma coisa ou é outra, não. Mas eu vou fazer uma outra provocação de leigo, né? Porque eu sou muito leigo nesse assunto, estou aprendendo muito com vocês aqui. O MST ocupou uma área numa região de Lagoa Santa, onde é muito valorizada, né? Uma região que tem condomínios, tem sítios ao redor, e a gente sabe que Lagoa Santa, nos últimos anos, ela foi ocupada por condomínios. O que nos garante futuramente que, por exemplo, o MST conseguindo essa terra não irá se transformar numa terra também de condomínio? Não irá, por 1000 motivos. Primeiro, que o MST vai ser uma presença de vida sobre vários aspectos aqui na região. Por exemplo, uma grande injustiça que nós atravessamos em Minas Gerais é o fato de ter o Ceasa aqui em Belo Horizonte, produz banana lá no município de Janaúba do Norte de Minas, vem os caminhões e carreta lotadas de banana, aí vem o pessoal com caminhonete, pega a banana aqui no Ceasa e sai distribuindo para as outras cidades de Minas. Isso é um absurdo. Sim. A regra, assim, cada município, via de regra, tem que produzir a sua própria alimentação saudável e de qualidade. Então, assim, se o MST chegando ali, uma das propostas, por exemplo, é fazer lotes pequenos. A regra do MST tem assentamentos que tem lotes de 2 hectares, 4 hectares, 8 hectares, até 60 hectares. Mas teria uma cooperativa dos produtos para vender para Lagoa Santa. Se fizer ali, por exemplo, uma das ideias é fazer assim, lotes de apenas 1 hectare, 100 metros por 100 metros, um campo de futebol. Faz a casa e aí um grande quintal para se plantar hortas e produzir. E prioritariamente, não individualmente, mas em sistema de cooperativa, produção coletiva. E aí a população de Lagoa Santa poderia usufruir desses alimentos? Pode produzir, aumentar a produção de alimentos saudáveis, pode multiplicar por 10. Aqui, em vez da população de Lagoa Santa ficar só ir comprando no Ceasa, ou nos supermercados que compra do Ceasa que paga 2 vezes mais caro, o MST compra e vende nas feiras aqui. Isso é bacana, porque vai reduzir bastante o preço, né, dos alimentos. E a outra coisa que não vai acontecer de futuramente virar um condomínio, se o MST for expulso da Fazenda das Aroeiras, provavelmente grandes empresários vão comprar aquela área dos herdeiros ali e transformar num grande condomínio de luxo. Aí o que vai acontecer? Pouquíssimas famílias vão construir mansões lá do lado da mata e o resto vai ficar. Então, a fazenda vai ficar em poucas mãos e não vai ter função social para o povo. Esse é o que está. Então, ou seja, a questão do MST em Lagoa Santa é uma grande oportunidade para a nossa sociedade de Lagoa Santa, para consumir produtos de qualidade, para consumir produtos mais baratos. A preservação ambiental. Para a preservação ambiental, né? Elevar o nível de consumo também de Lagoa Santa, e também de consciência crítica, de consciência política, de solidariedade no município,
né? Porque quando o MST chega, ele vai estabelecer convivência Exato, com o povo, vai começar a participar nas escolas, nos centros sociais, nas igrejas, de tudo. Então, assim, lá na Bíblia, como eu sou frei e padre, desculpa citar aqui, mas Altino, nos evangelhos fala assim, ó, cuidado vocês, comunidades cristãs, cuidado para não cair na mentira do fermento de fariseus e saduceus, né? Então, atenção, povo de Lagoa Santa, não fique ouvindo só a ideologia dominante, porque a ideologia dominante é do capitalismo, é do mercado. Ela beneficia os grandes. E o MST quer que o bem comum, os direitos sociais, eles já me informaram, Altino, aqui em Lagoa Santa, são milhares de famílias sem terra, sem moradia, gente vivendo nas periferias aqui, sofrendo pra caramba, desemprego, né? E em Belo Horizonte, por exemplo, foi aprovada uma lei racista há uns 4 anos atrás, que proibiu o trabalho das famílias carroceiras. E tem pesquisas nossas do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, o CEDEFS, que estima-se a existência de mais de 10 mil famílias de carroceiros em Belo Horizonte e na região metropolitana. E os carroceiros são camponeses que foram expulsos do campo, forçados, e estão vivendo nas periferias. Muitos, a maioria são analfabetos, ou semi-analfabetos, então uma das pouquíssimas profissões E isso cai numa que eles conseguem realidade e viver acaba aumentando mais é através das cidade, carroças. né? Então agora, por exemplo, ali, se for acolher mais gente lá, pode, famílias de carroceiros Então, mas trabalhar, aí tem uma produzir lá. preocupação que eu acho que a gente tem que deixar claro para as pessoas de Lagoa Santa. O MST vindo para cá com 500 famílias significa mais políticas públicas que vão ter que ser desenvolvidas para atender essas pessoas. Significa mais recursos, então, que a prefeitura vai ter que despender. Né? E significa Isso mais não é produção, isso não seria um problema significa social. mais impostos que essas 500 isso é vão uma pagar, boa, né? mais produção que eles vão levar. Por exemplo, é só agora nesses 10 dias, só lá dentro eles já criaram várias músicas lá. Música de carnaval. Não, quando eu Então, lembro... vai ter 1000 benefícios. Quando eu lembro de condomínio, porque cada condomínio que vem para a cidade é uma política pública que tem que ser desenvolvida para condomínio. Claro. Né? Asfalto, levar luz, levar água, uma série de benefícios. E também tem que se pensar assim também para o movimento sem terra. Né? Exatamente. Política pública E outro voltada detalhe para ali, isso. Altino, nós estamos cobrando também que o INCRA faça a pesquisa da cadeia dominial da propriedade. Porque já tem teses de doutorados mostrando que os documentos de terras no Brasil, 50% são fraudes, são falsos, são grilados. Então, muitas vezes, assim, famílias estão cercando, tem uma escritura lá de 230 hectares, mas você vai ver a cadeia dominial dela, de onde aquela escritura veio e tal. É quase nada. Por exemplo, aqui a Granja Werneck S.A., eu respondi processo por causa disso, das ocupações da Isidora, ali na Zona Norte de Belo Horizonte, na matrícula 1202 da Granja Werneck S.A., aí nós pedimos para os advogados da Comissão Pastoral da Terra fazer um laudo, em 60 páginas de laudo, eles identificaram na cadeia dominial dessa escritura, desse registro, 9 indícios de grilagem de terra. Um dos 9, sabe qual que era? Tinha um antigo dono que tinha 27 hectares e meio de terra. Aí ele vendeu, e aí quando você vende, você passa a escritura para o outro, né? Ao passar a escritura para o outro, lá no cartório, por propina, acrescentaram um 0. Aí ficou fácil, né? Aí transformou 27 hectares e meia em 270 hectares. Quer dizer, Jesus multiplicando pão e esse multiplicou terra. Mas, então tem isso, tem um monte de indício. Então, assim. E aí o Estado é conivente com isso? Infelizmente é conivente, porque o Estado brasileiro é capitalista. Né? E aí a gente vê o seguinte, essa questão da terra no Brasil vem se arrastando desde quando eu era criança, pelo que eu me lembro. Né? E no Brasil a gente já teve governos de direita e governos de esquerda. E por que não se resolve isso? É falta de vontade política? Várias coisas, mas antes de nós, né, nascermos, lembrar que até 1850 não tinha propriedade privada capitalista de terra no Brasil. As terras do Brasil eram da coroa de Portugal. Aí, veja o detalhe aqui, que está muito bem analisado no livro do sociólogo José de Souza Martins.
um livro que tem como título Cativeiro da Terra, que diz assim: 38 anos antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea, abolindo formalmente a escravidão, 38 anos, em 1500, fizeram a tal de Lei de Terras, que tem um artigo único e que diz assim: única forma de você se tornar proprietário de uma terra é comprando. Então, quer dizer, fizeram o cativeiro da terra, aprisionaram a terra 38 anos antes de libertar os escravos. Aí libertou os escravos ficando sem terra, seria uma nova escravidão. Então, manter, e a Comissão Pastoral da Terra, para nós isso é muito central, enquanto a gente não conquistar a justiça agrária, quer dizer, enquanto continuar se reproduzindo no Brasil o latifúndio, o agronegócio, as grandes propriedades, não vai ter justiça urbana, nem justiça social, nem nada, porque, primeiro, há 70 anos atrás, nós tínhamos 90% da população no campo. Aí o latifúndio vai imperando, o êxodo rural, hoje nós temos 90% da população na cidade, só 10%. E muita então, terra que tem no Brasil, né? E agronegócio não gera emprego, porque é tecnologia de ponta, os tratorzão, né? Faz desertificação do território, com exagero de agrotóxicos, fomenta aí a epidemia do câncer, que mata cerca de 250 mil pessoas no Brasil por ano. Tem muitos trabalhos em situação de escravidão, né? A Comissão Pastoral da Terra toca, desde 1985, a campanha permanente por erradicação do trabalho escravo. Todo ano, já tem mais de 10 anos que o Estado de Minas Gerais é campeão em trabalho escravo. Tanto é que os fazendeiros do agronegócio lá de Noroeste de Minas Gerais mataram os 4 fiscais do Ministério do Trabalho. Então, assim, a gente tem que prestar atenção. Assim, por que não se faz reforma agrária no Brasil? Se já foi feita reforma agrária no Brasil, reforma agrária nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Boa pergunta, né? Por quê? Porque os capitalistas do Brasil, a elite, sabe que manter a terra brasileira em cativeiro, em aprisionamento, é uma forma de continuar o processo de expropriação, de exploração da dignidade humana. Mas eu quero fazer uma outra provocação. Porque a grande hoje, a gente fala que o Brasil está crescendo na faixa de 2,9% ao mês, não é devido ao agronegócio? Não, o último, recentemente, para surpresa, foi visto que o agronegócio está perdendo comparado com outro tipo de desenvolvimento que está começando a ocorrer no Brasil. Os últimos levantamentos mostraram isso. Ainda é o agronegócio. Tomara que permaneça como um grande gerador, mas não... Mas é um grande gerador que traz divisa para o nosso país, né? Isso é uma mentira e é uma farsa ao time. E aí que a gente time. precisa de discutir sobre esse tema da questão da propriedade. Que estão pagando. Exatamente, a questão é esse. Então, assim, a gente tem que ter visão de curto, médio e longo prazo. Então, assim, você manter o sistema do agronegócio. O que é agronegócio? É produção em grandes latifúndios, escala, em monoculturas, com tecnologia de ponta, hoje com drones, com tratores, com helicópteros, né? Trabalho escravo. Mas isso para trazer divisa para o país não é uma coisa boa? Não é não. Não é porque, primeiro que você tem a Lei Candir, o agronegócio aí exporta as commodities, e desde a Lei Candir, que era aquele deputado do PSDB, lá da época do Fernando Henrique Cardoso, diz que commodities têm isenção de ICMS. Aí já está comprovado, por exemplo, só o ano passado o agronegócio deixou de pagar no Brasil 60 bilhões em um único ano de ICMS. Se o governo federal e os governos estaduais tivessem mais 60 bilhões, teria muito mais dinheiro para aplicar em saúde, educação, melhorar as estradas, cuidar do meio ambiente e etc. e tudo. Outra coisa, já está comprovado que o agronegócio ele vai assim, devastando a natureza, as matas e a floresta amazônica e tudo, e deixando atrás de si um rastro de destruição. Então, assim, você imagina, daqui a pouco o território brasileiro vai estar desertificado, a Amazônia toda devastada. Mas vem cá, mas o agronegócio não tem uma parte de terra que ele tem que destinar à área de proteção ambiental? Ou isso não está funcionando? Não funciona, porque tem um... E mais ainda, a gente tem que adaptar. A gente não tem mais dúvida que nós estamos indo para um caminho
de uma mudança climática desastrosa para a humanidade toda. Então, qualquer tipo de atividade que não tenha essa avaliação muito clara está favorecendo essa perda. E, então, as aplicações das leis, às vezes, elas foram muito boas quando a gente não tinha a consciência dos danos que estão ocorrendo atualmente. Sim. Nós temos hoje que adequar as legislações à situação que nós estamos vivendo. A gente tem um rio Amazonas secando, a gente tem as inundações conforme estão... Os eventos extremos, né? Extremos, né? Isso são fatos. Isso A gente sendo- tem que fazer alguma coisa, Tem né? que Ou fazer. seja, a sociedade tem que se mobilizar para alguma coisa. Continuar fazendo como está vai ter o mesmo resultado. Nós né? temos que fazer muita coisa, porque e até o Papa Francisco tem gritado muito nesse sentido, né, Altino e Dr. Carlos? Hoje não tem como, pela nossa experiência, por exemplo, nós estamos aqui um calorão federal, estamos no meio de uma onda de calor agora, cada vez mais intensa. Todo mundo está falando assim, olha, o dia de hoje é o dia mais frio da história, porque amanhã vai ser mais quente, depois vai ser mais quente, então isso é um absurdo. Então, assim, nós estamos diante de emergência climática. Sim, E emergência me faz lembrar, por exemplo, as mineradoras aqui tem as tais de sirene, né? tem. Aquelas rota de fuga. Aham. Se a Isso. sirene tocar, Situação de emergência. então, a sirene da emergência climática está tocando e gritando alto. E nós temos que escutar, porque os eventos extremos que estão sendo cada vez mais frequentes e letais estão acontecendo adoidado aí. E já está comprovado por pesquisas, são acho que mais de 20 mil cientistas demonstrando que é o capitalismo. E no campo, o que é o campo? O agronegócio não é agricultores, camponeses, produtor fazendo, é empresários da cidade usando o campo como mecanismo para gerar riqueza. Como? Então isso está desertificando os territórios. Se a gente continuar devastando a Amazônia e os biomas, já está comprovado que aí não vai ter nem chuva no Sudeste, no Sul, porque são os rios aéreos que brotam da Amazônia, por causa da existência da Amazônia, que faz chover no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul do E Brasil. aí você falando essa questão do clima, é interessante a gente observar que até essa questão da dengue também tem a ver, né? A Tudo. questão do El Niño, do aquecimento global e As o aumento das epidemias, epidemias, né? Muito bem, então aqui eu acho que a gente falou bastante coisa, né? Eu acho que se a gente continuar aqui, eu acho que a gente vai terminar só no dia seguinte e vai ter muito mais papo para rolar aqui. Sem dúvida. Bom, gente, eu queria, na verdade, agradecer vocês, né, pela presença aqui. E a gente precisa ter os nossos compromissos, né? Eu sei que vocês têm o compromisso de vocês também. E para a gente encerrar o nosso papo, que, puxa vida, eu aprendi bastante coisa hoje com vocês, né? Espero que as pessoas que estão ouvindo aí também tenham aprendido, né? Porque foi muito assim, né? Acho que foi muito didático a fala de vocês. E assim, deu para entender bastante, né, o conceito aí da questão da ocupação da terra e a importância que isso tem, e inclusive desse movimento MST que vai trazer para a nossa cidade, né? Acho que foi bem legal aí. E, enfim, eu gostaria que vocês, então, dessem aí o ponto final aqui do nosso podcast, né? Que eu acho que agregou bastante para todos nós aqui. E eu espero que você que está aí assistindo a gente dê o like, tá certo? E se inscreva no canal, né? Altino, olha, mais uma vez eu quero parabenizar você por estar começando esse podcast aqui. Tô de butuca, né? De Butuca. De butuca. De Butuca Podcast. De butuca. Vamos continuar de butuca. De Butuca Podcast. Atentos para a gente não, como diz, não comer gato por lebre, né? E para a gente apoiar as causas justas e legítimas. E causas legítimas é tudo aquilo que vai no rumo da preservação ambiental, do respeito à dignidade humana, da justiça agrária, da justiça urbana, do respeito aos direitos humanos, irmanados, né? Criando cada vez mais fraternidade, preservando o meio ambiente, os direitos da natureza, né? Eu gostei muito, teve aquele grande cantor e artista, o Emicida, que teve aqui em Belo Horizonte, fez 2 shows, e num dos shows, assim, no meio, ele falou: eu não vou só cantar, não, eu tenho que falar também, que senão não sou eu. E aí ele falou assim: vocês aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, têm que preservar a Serra do Curral. E tal, né? E aí ele falou assim: não apenas porque a Serra do Curral oferece águas, mata para cá como objeto, porque a Serra do Curral é sagrada.
a Serra do Curral tem direitos. Muito legal, né? Então a gente tem que respeitar também os direitos da natureza. Parabéns, meu irmão Altino, que a luz e a força divina continue te guiando, Dr. Carlos Amém, amém. e todos nós. É. Obrigado. Bom, gente, então a gente termina aqui o nosso podcast, né? Espero que você tenha gostado e até a próxima.